Graça e paz, amada igreja, nós queremos agradecer muito a Deus por esta retomada, do nosso culto e doutrina, agora no ano de 2025, após um pequeno intervalo que nós temos, um período aí sabático de descanso. Estamos retornando agora e pedimos ao nosso Deus para que Ele nos abençoe durante o ano de 2025, para que nós possamos cada dia mais e mais usufruirmos deste privilégio que temos de estudarmos as Sagradas Escrituras. Vamos dar então continuidade à nossa série de estudos, baseado aqui no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. E hoje, irmãos, nessa retomada, como nosso primeiro encontro de doutrina de 2025, nós iremos retomar justamente de onde nós paramos, Então hoje nós veremos Gênesis 14, do versículo 1 até o versículo de número 24, este capítulo inteiro de Gênesis 14, que é dividido aqui em 3 blocos. E aqui, queridos, para mim, a lição que nós podemos tirar, acredito eu, dentre outras, mas para o nosso presente momento, é uma lição que fala sobre a jornada cristã, ou nós podemos fazer esta aplicação, à vida cristã, esta nossa jornada, essa nossa existência. E para mim, as lições de Gênesis 14 giram em torno justamente disso, Nos lembra que essa vida cristã, esta jornada cristã, ela é formada ali por alguns momentos, digamos assim, singulares na nossa vida. São jornadas de batalhas, jornadas de resgate e jornadas de fidelidade a Deus. Isso tudo na nossa vida cristã. Irmãos, o capítulo é muito grande, nós não vamos ler ele todo, mas basicamente aqui ele trata de um momento específico na vida ali de Abraão, E juntamente com também o seu sobrinho Ló. Aqui eles já haviam se separado, cada um havia ido para uma determinada direção. Isso nós já vimos em lições passadas. E Ló, ele escolhera justamente ali aquela área onde ficava a cidade de Sodoma e Gomorra. E em Gênesis 14, narra justamente ali uma guerra que aconteceu, que ficou conhecida como a guerra de 4 reis contra 5, porque foi exatamente isso que aconteceu. Então, Gênesis 14 narra esta guerra entre reis e ali uma captura, que houve ali de Ló, Então Ló, ele é levado, ele é sequestrado ali em meio a esta guerra, E justamente vai tratar também da ação de Abraão ali para resgatá-lo, para resgatar o seu sobrinho. Então, após derrotar os inimigos, ali em Gênesis 14, logo após a derrota ali dos inimigos, e no caso Abraão, ele consegue esta grande vitória. Abraão, ele encontra também nesse texto com Melquisedeque, que era o rei ali de Salém, que ali o abençoa, a bênção de Melquisedeque sobre a vida de Abraão, e ele também, o próprio Abraão, ele chega a recusar ali as riquezas que são oferecidas a ele ali, pelo rei de Sodoma, e ali ele reafirma então a sua aliança com o seu Deus. E aí, irmãos, de maneira muito direta, a primeira lição que fica para nós, com base neste capítulo, é justamente a realidade das batalhas, Essa jornada de batalhas que houve ali na vida de Abraão e que, acredito eu, de forma como uma aplicação, como uma lição, que há também essa jornada de batalhas na própria vida cristã que hoje nós vivemos. Então, a guerra entre os reis ali mostra como a humanidade, ela vive ali em constante conflito, É uma marca da humanidade esses conflitos, Seja entre nação contra nação, ou mesmo entre patrícios, Ou mesmo entre família, O conflito, a guerra é algo que faz parte da história da humanidade, infelizmente. E Ló, ali vivendo em Sodoma, ele é justamente envolvido nessa batalha, Ele foi capturado em meio àquela guerra que se apresentou ali próximo a Sodoma e Gomorra. Isso nos ensina, inclusive, que nossas próprias escolhas, elas podem nos levar a situações de vulnerabilidade, Lembremos-nos que Ló estava ali naquela região porque ele escolhera isto, Ele escolhera aquela região. Então, justamente, a escolha que ele fizera lhe colocara nesta situação
de vulnerabilidade, né? Então, esse texto nos ensina isto, né, que todas as nossas escolhas, elas sofrerão, então, consequências. Então, a lição prática que fica é que nós devemos estar sempre atentos às nossas escolhas, pois elas moldam o nosso futuro, né? Então, ali, Ló, ele fez uma escolha e essa escolha determinou ali no seu futuro um envolvimento com este conflito, né? Com esta batalha, com esta guerra na qual ele foi capturado. Provérbios 14, 12 diz: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Então, na nossa vida cristã, há sim jornadas ali de batalhas, né? Então, há essa realidade de batalhas, de conflitos da nossa própria existência. Mas muitos deles, nós estamos nos envolvendo, participamos, nós somos envolvidos por esses conflitos por causa de nossas próprias escolhas. A segunda lição que eu aprendo com Gênesis 14, e aqui baseado do versículo 12 até o versículo de número 17, é que há em nós também um compromisso ali de resgatar, não é? Um compromisso de socorrermos aqueles que estão padecendo. Então, Abraão, aqui, ele age com muita coragem, né? E ele é muito generoso, inclusive, a resgatar ali o seu sobrinho Ló. Assim que ele soube que este sobrinho estava ali correndo um risco de morte, né? Havia sido capturado, envolveu-se com essa batalha, ainda que tenha sido por causa da sua escolha, por causa de sua própria decisão de ir para essa região. O que Abraão faz? Abraão, ele é generoso, ele se enche de coragem e ele ali, num ato bem altruísta, ele vai ali ao socorro de Ló, do seu sobrinho. Ele não mediu, né, nenhum esforço para ajudar ali, né, no caso, aquele seu parente, mesmo sendo uma situação muito difícil. A lição prática que fica para nós é que, como cristãos, nós somos sempre chamados a resgatar aqueles que estão perdidos, né? Então, se a nossa jornada, se a nossa vida cristã, ela é marcada por grandes batalhas, por conflitos esses que muitas vezes são devido às nossas escolhas, então há pessoas que vivem conflitos e batalhas por causa, às vezes, de suas próprias decisões. E a nossa vida, então, cristã, ela é marcada também por esses momentos de resgate, quando nós mesmos, né, somos usados por Deus para abençoar a estes que estão caídos, né? Então, Gálatas capítulo 6, versículo 2, está escrito: carreguem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo, né? Então, de fato, esta é uma marca da nossa jornada, né? Esse compromisso em resgatar aquele que está perdido. E a terceira e última lição que eu aprendo aqui com Gênesis 14, agora baseado do versículo 18 até o versículo 24, quando narra justamente aqui o encontro de Abraão com Melquisedeque, né, o rei de Salém. Aqui, então, nós podemos ver que a lição que fica para nós é uma lição de fidelidade acima de tudo, né? Que também faz parte dessa nossa jornada cristã, ou deveria fazer parte, né? A fidelidade acima de todas as coisas. Abraão, então, aqui, ele reconhece que sua vitória, ela vem de Deus, né? E ele recusa ali totalmente as riquezas do rei de Sodoma, né? Ali que queria oferecer a ele como um pagamento para a vitória, né, ali que houve por esse resgate ali feito pelo Abraão. Mas ele joga totalmente a glória sobre o Senhor, rejeita então toda aquela riqueza, né, que estava sendo dada a ele como uma forma de recompensa, e ele mantém assim então a sua fidelidade ao Senhor. A lição prática que fica para nós é que sejamos fiéis a Deus em todas as circunstâncias. Então, na nossa vida cristã, nós iremos enfrentar uma jornada de batalhas, de conflitos, muitas vezes que serão consequências, né, das nossas próprias escolhas, e também a nossa vida cristã é marcada por uma jornada de resgate, né, de socorrermos aqueles que estão caídos, principalmente aqueles que estão caídos devido às suas próprias escolhas, como foi na vida de Ló. Mas, em meio a tudo isso, em meio à jornada de batalhas e em meio à jornada de resgate,
a nossa fidelidade a Deus precisa ser mantida acima de todas as coisas. Então, seja fiel a Deus em todas as circunstâncias. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, são as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as lições de Gênesis 14 nos lembram que essa vida cristã que nós vivemos hoje é uma jornada, né, de batalhas, é uma jornada de resgates e é uma jornada de fidelidade ao Senhor. Batalhas e conflitos que existem na nossa vida, muitos deles, volto a repetir, são devido a escolhas nossas, assim como Ló também, que vivenciou esta guerra, esta batalha. Ele foi capturado porque ele escolheu estar ali em Sodoma e Gomorra, né? E também é uma jornada ali de resgate, né? Quando nós somos usados por Deus para resgatarmos aquele que está caído. E por fim, claro, uma jornada de fidelidade a Deus, onde a nossa fidelidade ao Senhor precisa estar acima de todas as coisas. Como Abraão, devemos confiar em Deus, agir então com muita coragem e permanecermos fiéis, sabendo que Ele é a nossa maior recompensa. Agora perceba, é uma vida cristã marcada por jornadas de batalhas, como foi na vida de Ló, ele que estava vulnerável por causa da sua própria escolha. É também uma jornada de resgate, onde nós somos usados por Deus para resgatarmos aquele que está caído, ainda que seja como Ló, devido às suas próprias escolhas. E é uma jornada de fidelidade a Deus, quando nós resolvemos ser fiéis, né, ao nosso Senhor, acima de todas as coisas. Perceba que Ló, mesmo tendo vivido uma grande batalha, mesmo sendo resgatado, recebendo uma segunda oportunidade, e aí, quando era o momento dele ali fidelizar, né, a sua caminhada com Deus, perceba que, de forma, para nós, simbólica, para ele, literal, ele resolve ainda permanecer em Sodoma e Gomorra, né? Nós sabemos muito bem que, apesar de tudo isso vivenciado por ele fica ali em Sodoma e Gomorra, algo que também, né, irá tocar ainda na sua própria carne no futuro, quando houver a destruição daquela cidade. Mais uma vez, ele escolhe permanecer naquela cidade e, por essa sua escolha, mais uma vez no futuro, ele vai se colocar numa situação de vulnerabilidade, né? Ele fica totalmente vulnerável a uma situação de grande perigo. É isso então, irmãos, este capítulo enorme, que certamente poderíamos aqui tirar outras lições. Na noite de hoje, eu quero então apenas suscitar essas 3 lições. A vida cristã, ela é marcada por uma jornada de batalhas, por uma jornada de resgate, por uma jornada de fidelidade ao Senhor. Que eu e você possamos ter então a mesma atitude de Abraão, né? E permanecermos fiéis em todo o tempo ao nosso Senhor. Amém, irmãos? Que Deus então nos abençoe, que Ele abençoe então este nosso ano de 2025 e que de fato o Espírito Santo do Senhor nos ensine a sermos fiéis para com o nosso Deus, assim como Ele é para conosco, irmãos. Deus te abençoe e que nas próximas quartas-feiras esse mesmo Espírito continue trazendo edificação sobre a Igreja do Senhor. Amém? Vamos orar ao nosso Pai. Deus, nós queremos agradecer a Ti por mais esta quarta-feira doutrinária, por esta retomada dos nossos estudos doutrinários e ainda que sejam em rápidas palavras, ó Deus, que de fato sejam momentos onde a Tua palavra venha trazer edificação sobre o corpo de Cristo ou qualquer outra pessoa que venha ter acesso a esta gravação. Pai, quero clamar a Ti para que o Senhor nos ajude, para que na nossa vida cristã, em meio às batalhas, em meio às oportunidades de resgate, que nós, ó Pai, possamos permanecer fiéis a Ti, que o mesmo Espírito que habita em nós possa nos ajudar em tudo isso, Pai. E que o Senhor mesmo se utilize também dessas quartas-feiras e dessas gravações para trazer substância à Tua igreja, Pai. Que este culto de doutrina, ele possa crescer ainda mais para a honra e para a glória do Teu santo nome, Pai. Então, muito obrigado por esta oportunidade. Eu te oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Deus abençoe então e até a próxima quarta-feira. Paz.